Olá, tudo bem? Eu saúdo a todos vocês, irmãos e irmãs, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu senti a necessidade vinda do Senhor em compartilhar um texto que tem muito a nos ensinar. Mais um dos textos que tem muito a nos ensinar. Sobre o que pode acontecer mesmo a gente estando dentro de uma igreja, seguindo os caminhos de Deus. Mesmo assim pode acontecer coisas que a gente não imagina, que a gente talvez não espere. E diante às vezes de um avivamento, de algo tão bom dentro da igreja, se nós não vigiarmos, nós podemos nos perder, nos desviar dos caminhos de Deus para a nossa vida e acabar nos perdendo, morrendo espiritualmente. O texto de hoje, eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Vamos estudar o capítulo 5, onde a palavra nos diz de um casal. Um casal envolve uma família, uma casa, envolve pessoas. Esse casal é chamado Ananias e Safira. Atos, capítulo 5. Aqui a igreja do Senhor estava vivendo um grande avivamento. O livro de Atos nos fala a partir do momento que Jesus foi crucificado e permaneceu algum tempo ainda com os discípulos por 40 dias aqui na terra, instruindo eles de como deveriam agir com a sua partida. No capítulo 1 de Atos nos diz que ele permaneceu com os discípulos por 40 dias. Capítulo 1, no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ainda permaneceu os instruindo. Então ele sobe ao céu à vista dos apóstolos, onde nos diz sobre a ascensão de Jesus, e ele prometeu que viria sobre cada um o Espírito Santo, e isso aconteceu. A igreja começou então a se formar, estava havendo ali um avivamento. No capítulo 4, a partir do versículo 32, nos diz como que essa igreja se comportava, como um ajudava o outro, como eles eram solidários, como eles eram unidos na fé, unidos em um só Jesus. E diz que eles eram um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Então, eles tinham essa igreja de ajuda, de um ajudar ao outro, sempre com pensamento no bem comum, no bem do outro, do bem do próximo. E em todos eles havia abundante graça. Nenhum necessitado havia entre eles. Possuíam terras ou casas, então eles vendiam e traziam as ofertas voluntárias para ajudar todos os irmãos. Depositavam aos pés dos apóstolos e estes distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não era algo imposto, um valor X imposto, porque a palavra do Senhor nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, onde a palavra nos diz sobre a sementeira e a colheita, e nos diz no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então, para eles era uma alegria ajudar um ao outro. Não tinha, como eu disse, um valor estipulado, um valor X estipulado, você tem que trazer tanto para contribuir. Não, era conforme eles podiam, havia a proposta no seu coração e conforme eles podiam. E isso tinha que ser com alegria, tinha que ser de coração aberto, desprendido, sem ser uma obrigação. E Deus assim abençoando e prosperando a sua igreja, todos ali em um só coração, como a palavra nos diz. Aí então houve aqui
um homem chamado Barnabé, e Barnabé ele foi e vendeu uma propriedade e trouxe tudo aos pés dos apóstolos, aos pés dos homens de Deus. E como Lucas relata aqui, foi à vista de todos. Então ele está relatando, né? Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então eles estavam em grande alegria, porque Barnabé ajudou muitas pessoas nesse dia que ele vendeu essa propriedade e distribuiu. E ali no meio da igreja do Senhor, havia um homem chamado Ananias e a esposa dele chamada Safira. E o que aconteceu no capítulo 5, versículo 1? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então o que aconteceu? Esse homem, diante de todo esse avivamento da igreja crescendo, da união que havia entre todos, do amor, da compreensão que havia entre todos, ele quis também ser reconhecido por todos ali. E ele viu que todo mundo ficou feliz com a oferta de Barnabé. Talvez o coração dele se encheu de inveja, vamos dizer assim. Não se sabe o que será que aconteceu no coração de Ananias e Safira. E eles se dispuseram em vender essa propriedade. Mas eles tiveram um acordo, falaram assim: olha, vamos dizer que nós vendemos por tanto, vamos levar lá, mas vamos reter uma parte para nós, sem ninguém ficar sabendo. Então, ele e a esposa fingiram que estariam dando toda a parte da propriedade. Mas, para Deus, nada é encoberto. Diante de Deus, nada há escondido. E Deus abomina a atitude que Ananias e Safira tiveram, que foi da mentira. E aqui o Senhor diz que nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 2, essa palavra nos adverte que para Deus nada é encoberto que não venha a ser revelado. Eles tiveram esse plano e chegaram até os discípulos. Então, aqui no versículo 3, Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O erro de Ananias e Safira aqui não foi dar só a metade, só um tanto da propriedade. O erro gravíssimo de Ananias e Safira foi mentir ao Espírito Santo. A palavra nos diz: porque Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. O Senhor abomina a mentira. E a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 8, no versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Lembra lá quando Abel e Caim, os irmãos, e Caim veio a matar Abel, levado já por obras do inimigo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então aqui, Ananias e Safira estavam fazendo as vontades do inimigo. A palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira. Então, aqui Pedro continua dizendo a Ananias: conservando-o, porventura não seria teu este campo? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentistes para Deus. Então ele está dizendo aqui: Ananias, se você tivesse conservado esse campo, ele continuaria sendo seu sem problema algum. Deus não quer que você faça nada obrigado. A palavra dele diz que quem quer ajudar, ajude, mas com alegria no seu coração. Então ele diz: o campo era teu e poderia continuar sendo seu. E se você tivesse vendido, não estaria em teu poder o dinheiro? Estaria em teu poder. Você poderia ter vindo simplesmente e dito: olha, eu vendi por R$1.000 esse campo e eu vou contribuir com 500. Não teria problema algum. O Senhor se agrada com a verdade. O que não pode acontecer é haver mentira. Deus não se agrada com a mentira. Deus abomina a mentira. E a palavra diz que o inimigo é o pai da mentira. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo assim um grande temor a todos os ouvintes. Por que Ananias morreu? Ananias expirou. Deus não tolera. Como a igreja dele estava se levantando, Ananias aqui, ele era o joio no meio do trigo. Ele era considerado joio porque ele estava junto, ele estava presenciando todos os feitos de Jesus, ele estava presenciando tudo o que estava acontecendo, a descida do Espírito Santo, grandes prodígios que eles começaram a fazer, e ele estava aqui junto com eles. E ninguém percebia, mas o Senhor Deus não deixa nada encoberto. E ele veio e revelou a Pedro a mentira de Ananias, porque para Deus não há nada encoberto. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 16, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme sua prosperidade. Eles contribuíam conforme a prosperidade, conforme eles podiam ajudar. E Ananias veio com mentira, porque o Senhor nunca cobrou valor. Os apóstolos nunca disseram assim, tragam tal valor até a obra para ajudar os irmãos. Não, era conforme era proposto a cada um, conforme cada um podia. Então ele morreu diante dos apóstolos do Senhor. Diante de um avivamento, ele veio a morrer dentro da igreja. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a cúmplice dele, que tinha elaborado aquele plano junto com Ananias, onde ninguém estava vendo, apenas o Senhor. Então, por isso que nós temos que sempre lembrar que os homens podem não estar vendo, mulheres não estar vendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então chegou ela quase 3 horas depois e não sabendo do que tinha acontecido. Então ela chegou diante dos apóstolos, ela não sabia que Ananias tinha morrido. E aí no versículo 8, Pedro pergunta a ela: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Deus aqui é tão misericordioso e ao mesmo tempo ele é tão justo que ele não deixou Ananias vivo para continuar instigando o povo e levando o povo por um caminho errado. Porque como ele estava dentro da igreja, ele seria uma influência má para os irmãos. Então aqueles que são influência má serão sim justificados por Deus. E Deus, tão misericordioso, deu a chance de arrependimento a Safira, sua esposa, porque Pedro pergunta, a ela:
vendeu-te mesmo por tanto aquela terra? E ela falou, sim, portanto. Ela confirmou o que ela tinha combinado com Ananias. Deus deu a chance a ela de se redimir. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, no versículo 9. 1 João, a palavra nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Safira recebeu uma oportunidade de confessar, olha, eu não quero mentir, mas eu e Ananias tínhamos combinado de trazer só uma parte. Nós vendíamos o campo por tanto, mas nós trouxemos só tanto. Ela teve a chance e desperdiçou essa chance porque ela respondeu, sim, portanto. Então ela perdeu a oportunidade que Deus deu a ela. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eles mentiram ao Espírito Santo e depois eles tentaram o Espírito do Senhor por permanecer na mentira. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Safira, você também mentiu para Deus. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. Ela teve a oportunidade de se arrepender, de confessar. Como ela não abraçou a oportunidade de mudança de vida, mudança de comportamento, também morreu junto ao marido, nos demonstrando que quando um morre dentro de uma casa por não respeitar os princípios de Deus, pode acontecer dos outros também, serem levados à morte, porque não respeitam as ordens, os mandamentos e as leis do Senhor. Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Temer o Senhor é aborrecer o mal. É não deixar o mal governar o nosso coração, nossa mente, nosso agir, nosso falar. Então, temer o Senhor é isso, é aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho e a boca perversa. A boca de Safira também foi perversa por mentir a Deus, por irritar o Espírito Santo, por tentar o Espírito Santo, e os dois padeceram. E não houve mais chance para esse casal. E em Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos diz: o salário do pecado é a morte. Eles quiseram reter parte do dinheiro para eles, pecando. Não importava qual seria a consequência, mas eles queriam ficar com a parte do dinheiro para eles. Serem contribuintes para a obra de Deus, serem reconhecidos e aclamados por todos ali. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir do momento que eles mentiram para Deus, retendo parte do dinheiro, não, como eu já disse, não pela quantidade, pelo valor, mas porque eles mentiram. Eles podiam não ter levado nada para ajudar a comunidade cristã, mas não tivessem mentido. Eles deveriam recebido então o dom gratuito de Deus, que era a vida eterna para eles. E escolheram a morte, sem agradar a Deus. Imagina o destino deles.
sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Eles morreram diante de um avivamento da igreja, mostrando também que a igreja do Senhor, ela pode ser destruída de dentro para fora. Quando o joio está infiltrado dentro da igreja, ela pode ser destruída, ela pode se aniquilar. Não são os ataques externos que vão afetar a igreja, são os ataques que ocorrem entre os irmãos, entre as pessoas da comunidade cristã. São os pecados que acontecem dentro da igreja, nos mostrando também que tudo que é retido para nós mesmos e não é dividido, não é repartido, não é distribuído, acaba matando. Se nós temos conhecimento da palavra do Senhor e não dividimos, retemos só para nós conhecimento, quantas pessoas morrem sem saber a verdade? Morrem na fé, morrem espiritualmente. Se nós temos um pedaço de pão e não contribuímos, não dividimos, quantas pessoas passam fome, necessidade? Tanto na alma, no espírito, quanto no físico mesmo. Nos mostra também que nós não podemos perder a oportunidade e a chance de um concerto com Deus. Safira teve a oportunidade de ter um concerto com o Senhor, de se arrepender e continuar uma linda história na comunidade, dentro da igreja. Perdeu essa oportunidade, então nos mostrando que não podemos perder esta oportunidade. Não devemos ser joio dentro da igreja, porque teve já a ministração do joio e do trigo, você pode acompanhar depois. O joio cresce, se estabelece, cria raízes, mas no final ele é queimado e lançado ao fogo no dia do juízo. Pode até enganar muitas vezes que parece ser trigo, mas no final o Senhor vai fazer a separação. Deus também, Ele quer uma entrega completa. Aqui não estamos falando de valores, estamos falando de nós. Nós devemos nos entregar completamente a Deus. Não reter uma parte para o mundo e uma parte para Deus. É uma entrega completa. Deus não aceita ofertas pela metade. Hoje eu sou uma pessoa boa, amanhã não sou. Eu tenho que ser justa, honesta. Tenho que cumprir aquilo que eu falo. Cumprir as minhas obrigações em casa, no trabalho, em todos os lugares onde eu for. A palavra do Senhor em Atos também nos diz, mais para frente na escolha dos 7 diáconos, que tem que ser exemplo, que tem que viver uma vida reta, honesta, íntegra, ser completos de Deus, uma obra completa, uma entrega completa. Deus não aceita nada pelas metades. Então aprendemos muito com Ananias e Safira. Não podemos mentir, não podemos nos deixar levar por ganância, não podemos nos deixar levar por querer aparecer. Aqui a oferta de Barnabé todos viram, né? E eles querendo receber aquele galardão de Barnabé. Quantos que às vezes dão, contribuem para depois falarem, eu contribuí, eu dei, eu ajudei. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, nos evangelhos, que aquele que dá, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. E se falar, parabéns, já receberam o seu galardão aqui na terra. Foram vistos pelos homens. Né? Mas Deus deseja que tudo seja feito às claras, sem mentiras. E que não precise se expor para ninguém. Né? Que a gente contribua segundo os desejos do nosso coração, segundo as possibilidades de cada um. E Deus se agrada com toda e qualquer oferta, sem importar valores. Então não podemos mentir ao Senhor. Temos que nos entregar por completo. Não podemos ser o joio. Saber que Deus é misericordioso, perdoador, mas também Ele é justo. E Ele nos deixou esse ensinamento tão lindo. E concluindo, Ele não tolera as obras do inimigo dentro da igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor. Então Ele não tolera, no meio de nós, ações
do inimigo. Que nós possamos ficar no amor, na paz, no entendimento e na clareza das palavras de Deus. Fique, minha irmã, meu irmão, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.